Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Alisson Lima e quero compartilhar um pensamento, uma reflexão com todos vocês aqui nesta tarde sobre crescimento espiritual. Jesus foi um grande exemplo de crescimento espiritual e foi usado como exemplos, como etapas da vida, porque o crescimento espiritual ele vem sobre etapas, ele não acontece de fato da noite para o dia. Isso acontece, por exemplo, com promessas, como um homem como Jesus, como Davi e como tantos e tantos outros homens que receberam promessa de Deus em crescimentos na sua vida, talvez na vida ministerial, talvez sobre o governo daqueles que foram rei, talvez sobre o ministério daqueles que foram sacerdotes ou profetas e que servem de exemplo para uma vida espiritual. Davi, por exemplo, usa Jesus como exemplo no Salmos 22, o Salmos 23 e o Salmos 24. Quando Davi, no Salmos 22, vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ele compara Jesus ao cordeiro ferido que ali está na cruz do Calvário. No Salmos 23, Jesus deixa de ser o cordeiro para ser o pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmos 24, ele deixa de ser o pastor para ser o rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Davi toma Jesus por modelo. Depois até tem experiências acerca do mesmo assunto, porque ele é pastor de ovelhas e pastor de ovelhas malhada, e ele recebe a promessa, Samuel derrama o óleo sobre a sua cabeça. Mas para chegar até o trono de Israel, ele primeiro foi pastor de ovelhas malhadas, depois ele assume o trono de Judá, para depois assumir o trono de Israel. Então são etapas na vida. Os discípulos, eles eram chamados de discípulos até pelo próprio Jesus, porque Jesus era chamado de rabi, mestre, e os discípulos, alunos ou seguidores, aprendiz do mestre. Mas quando Jesus ressuscita, é chamado de Rabone, que é mestre dos mestres. Automaticamente eleva os discípulos a deixarem de ser chamados de discípulos e passam a ser chamados de apóstolos. Eles passam a ser chamados de apóstolos. Isso é crescimento por etapas. Então, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 8. Vai falar sobre a porta da igreja. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aí começa o primeiro passo do nosso crescimento e das etapas que vamos passar. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20 está a segunda porta que aparece no livro do Apocalipse. E está escrito em Apocalipse capítulo 3 e 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. Porque nas etapas não adianta só entrarmos na igreja e manter a porta do coração fechada. Nas etapas da nossa vida espiritual ou ministerial, em qualquer outra área, temos que entrar na casa do Senhor, mas precisamos abrir o nosso coração. E quando a porta do nosso coração ela é aberta, aí a terceira porta do livro é aberta sobre nós. João, dentro da ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz: E olhando para o céu, vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me dizia: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E é a porta do céu. Começa pela porta da igreja, abre a porta do coração e Deus abre a porta do céu. Então tudo é por etapas na nossa vida. Tudo vem de baixo, vem do começo e a gente vai sendo elevado sem perceber. A insistência, a perseverança, isso é o caminho, isso é o pontapé inicial para um crescimento espiritual ou em qualquer outra área da nossa vida. Na perseverança, na busca a Deus sem cansar, sem desistir, sem retroceder e sem olhar para trás. Então Deus quer te fazer crescer. Deus quer te elevar de nível de aluno para mestre, para professor. Deus nos quer hoje nos ensinar, nos fazer alunos para que a gente aprenda e continue dando este crescimento no reino de Deus e na vontade de Deus, ensinando a outros para que chegamos no reino dos céus e tenhamos a promessa de Deus se cumprindo em nossa vida. Então guarde essa reflexão e esse pensamento. Deus quer te fazer crescer, mas isso acontecerá
por etapa, dependendo da nossa insistência, dependendo da nossa busca, Deus tem um poder para acelerar o processo e a gente chegar no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.